Agora nós vamos falar sobre o tópico 5, fármacos usados nas doenças gastrointestinais. Os fármacos usados nas doenças ácido-pépticas, as doenças incluem o refluxo, que são os refluxos, aquele refluxo que a maioria das pessoas sente, ou quando come uma farinha, pão, tudo aquilo que pode fermentar dentro do organismo, né? Existem pessoas que sofrem muito com problema de refluxo, né? Esse refluxo gastroenterosofático, a úlcera péptica, a gástrica duodenal e a lesão da mucosa estão relacionadas com o estresse. Então, existem muitas pessoas que ficam com gastrite nervosa, né? Não podem ficar nervosa, que as pessoas muito estressadas, geralmente elas começam a desenvolver algum tipo de patologia. Então, uma das patologias pode ser a gastrite nervosa. Em todas essas afecções surgem erosões ou úlceras, né? A ulceração, que são feridas mesmo, tá? Verdadeiramente ditas, são feridas da mucosa, quando os efeitos cáusticos dos fatores agressivos, que são o ácido, o péptide e bile, ok? Sobrepujam, né, os fatores de defesa da mucosa gastrointestinais, que são secreção de muco e de bicarbonato, prostaglandina, fluxo sanguíneo e processos de restauração e regeneração após a lesão celular. Mais de 90% das úlceras pépticas ocorrem da infecção pela bactéria H. pylori ou do uso de fármacos anti-inflamatórios não esteroides. Infelizmente, existem pessoas que vivem muito tempo com esse problema, né, de refluxo e não procuram um especialista. E aí essa doença vai se agravando e acaba que quando eles vão notar, a doença já está no estágio, aí desenvolve o H. pylori e tem que tomar uma medicação, e essa medicação ela não é uma medicação barata, certo? Se não conseguir pegar na unidade, né, na unidade básica ou dentro de qualquer unidade hospitalar, é muito cara a medicação, é um pouquinho cara, não é todo mundo que vai ter condição de fazer o tratamento até o fim. Então, por isso que é importante, nos primeiros sintomas, logo, os primeiros sintomas que começarem logo, procurar um especialista, procurar um clínico geral, e aí esse clínico geral, ele vai lhe encaminhar para o especialista, e esse atendimento primário, ele pode ser feito dentro da estratégia de saúde da família, que é na unidade básica. Os fármacos utilizados no tratamento dos distúrbios ácido-pépticos podem ser subdivididos em duas classes. Os fármacos que reduzem a acidez intragástrica e os fármacos que promovem a defesa da mucosa. Um deles é o bicarbonato de sódio, ele reage rapidamente com o ácido clorídrico, produzindo diácido de carbono e cloreto de sódio. Existem grandes diferenças de pensamentos em relação ao bicarbonato de sódio. Existem médicos que gostam de utilizar, existe médico que não gosta de utilizar, porque geralmente quem faz durante muito tempo o uso do bicarbonato de sódio e acontece o efeito rebote, né? Que o estômago, ele entende assim. Nesse momento, o bicarbonato de sódio vai chegar e vai... Deixa eu botar um exemplo bem básico para vocês. É como se tivesse uma fogueira pegando fogo e alguém chegasse e jogasse água, ok? Aí vai apagar aquele fogo, vai ficar só a fumacinha, certo? Mas o nosso corpo, ele é muito inteligente. Então, quando passar o efeito da medicação, o corpo, ele
entende que ele tem que produzir ainda mais aquelas, a bilis, as secreções, tudo aquilo, e aí o paciente vai continuar com refluxo constante. Então, é melhor fazer um tratamento mesmo do que ficar usando antiácido para só amenizar o problema, ok? A formação de dióxido de carbono resulta em distensão gástrica e eructações. E aí, em relação a todos esses, né, que são os fármacos, ele também tem as fórmulas que contêm hidróxido de alumínio, também, que é hidróxido de magnésio ou hidróxido de alumínio, reagem lentamente com o HCl, formando o cloreto de magnésio ou cloreto de alumínio e água. Como não há produção de gás, não ocorre o que? Eructação. Então, entende-se que o cloreto de magnésio, ele tem menor malefício para o nosso corpo. E aí, quando nós falamos, um dos antiácidos e dos medicamentos, claro, os antiácidos mais comuns são esses, que são os mais usados, mas dentro da apostila de vocês vão ver outros antiácidos, por isso que é importante vocês fazerem a leitura do material que nós disponibilizamos para vocês, porque nós não temos como passar tudo, né? Senão a aula ia ficar muito extensa. Mas um dos medicamentos muito utilizados para as doenças, né, gastrointestinais, um deles é um muito conhecido, todo mundo já ouviu falar, que é o omeprazol. Ele reduz a secreção gástrica, ácida gástrica, através do mecanismo de ação altamente seletivo. Produz inibição específica de enzima H mais a K mais e a ADATP, que passa pelas bombas de Trons, ok? Isso aí é fisiologia, né? Mas com certeza vocês já passaram pela fisiologia para estar ouvindo a nossa aulinha de farmacologia. E nas células pantratrietrais, esse nome aí mesmo. Esta ação farmacológica, claro, a dose dependente inibe a etapa final da formação de ácido. O ácido corrói, ok? O estômago. De ácido no estômago, proporcionando, assim, uma inibição altamente efetiva. Lembrando que a bile, né? A bile, que fica no nosso estômago, ela é muito ácida. Então, mas ela tem uma função para ser assim. Ela vai o quê? Quebrar todas as moléculas dos alimentos, vai fazer a nossa digestão, então precisa disso. Mas quando o nosso organismo começa a produzir essas secreções em grande quantidade, já não nos traz o benefício, já nos traz malefício. Tanto as secreções ácidas basais quanto as estimuladas, independentemente do estímulo, ok? O omeprazol e a indicação. Vamos lá. Para que são? Quando que o médico pode passar e prescrever omeprazol? Úlcera péptica, esofagite de refluxo, síndrome de Zolin, causada por tumor, claro, um tumor secreto de gastrina. Gente, entendam uma coisa, toda e qualquer medicação que vocês forem administrar, preparar, atentem-se para a prescrição e a indicação, ok? Esse paciente, ele sempre vai estar sobre os nossos cuidados, da equipe de enfermagem. Por isso que é importante da gente ter a consciência e a base em relação aos medicamentos, porque se eu sei que um paciente ele não está com refluxo, e o médico, por um acaso, passa um medicamento para refluxo, eu vou saber que aquele médico ele pode ter se equivocado, ok? Dentro da nossa profissão, a gente não vai apontar erro de ninguém. Nós vamos só falar, eu acho que você se equivocou. Então, nós temos que consertar, certo? Isso chama-se ética profissional. Também pode ser indicação de hipergastrimemia, lesão gastrointestinal causada por anti-inflamatórios não esteroides,
disperpsias, eita, nomes difíceis, né? Hiperacidez, no tratamento de erradicação do H. pylori em esquema de terapia múltipla, juntamente com outros medicamentos, ok? Quando é a terapia múltipla, porque vai estar juntamente com outros medicamentos indicados para H. pylori. Omeprazol não é para isso, gente, tá? Olha só. No tratamento de erradicação do H. pylori com esquemas de terapia múltipla. Então, ele vai estar associado. E aí vai ter os efeitos colaterais que podem acontecer em relação ao uso dessa medicação, que são cefaleia, diarreia, rancho, tontura, flatulência. De todos esses vocês conseguiram entender, né? O único foi o rancho, que esse é um nome que é difícil de falar e difícil de assimilar. É como se fossem manchas vermelhas na pele do paciente ou do cliente, ok? Manchas vermelhas ou petequinhas, e aquilo ali pode incomodar o paciente. Quando você identifica, imediatamente você tem que informar a enfermeira, que é para a enfermeira tomar os cuidados devidos e entrar com outro tipo de tratamento para esse outro tratamento de sistematização, claro, para que esse paciente ele possa não sofrer esse tipo de efeito colateral. Sonolência, confusão mental, hipotência, ginecomastia, dores musculares e articulares. E as ações de enfermagem em relação a esse paciente com os cuidados gerais. Orientar o paciente a engolir as cápsulas inteiras 30 minutos antes das refeições. Infelizmente, muitos pacientes não tomam exatamente como é para ser feito. E aí eles passam a dizer que o medicamento não está fazendo efeito, que não está servindo de nada. Mas lembrando que toda medicação tem que seguir um horário, tá? Ela tem aquele horário e tem antes do café, ou depois do almoço, ou durante o almoço, ou antes de dormir. Tem um motivo. Não é porque decidimos que vai ser assim. Não, tem uma lógica, ok? Utilizar diluente próprio na solução injetável, que já vem dentro da embalagem, ok? Da medicação. As dosagens. Os adultos, a dosagem é 20 mg dia e criança VO, ok? Via oral, também 20 mg ao dia. E o controle de dosagem pode ser feita da seguinte forma: infundir solução injetável entre 20 e 30 minutos, orientar sobre a contraindicação de uso durante a amamentação. Então, é importante saber o histórico deste paciente, certo? E aí, vamos passar agora para os nossos anti-inflamatórios, que são medicamentos que são muito utilizados, né, no cotidiano geral, na nossa vida, dentro do hospital. E esses anti-inflamatórios, eles podem ser vendidos sem receita, a maioria deles, e as pessoas usam muitas das vezes por indicação própria, que está super errado. Então, todo e qualquer medicamento, ela tem que ter uma prescrição médica para não causar nenhum dano para o paciente. Vamos lá, a inflamação, né? Os anti-inflamatórios. Para entendermos o mecanismo de ação desses fármacos, precisamos compreender alguns aspectos da inflamação. Aí eu coloquei aqui um desenhozinho bem engraçado para vocês, tá? Falando sobre a resposta inflamatória. O processo inflamatório é caracterizado por sintomas e sinais, que são dor, rubor, calor e edema. Esses sinais, eles são sinais visíveis, claro. Ó, dor, você vai ter que perguntar do paciente. Rubor, calor e edema, você pode visualizar. O rubor vai estar com uma cor bem avermelhada. Dependendo da cor do paciente, a coloração vai mudar. Se for um paciente bem branquinho, vai estar bem avermelhado. Dependendo da tonalidade da pele do paciente, essas
né, vai ficar diferente. Mas o calor, assim que você tocar na pele do paciente, você já consegue ver aquela área lá onde está a inflamação, vai estar quente, com o rubor, ok? Ou com o calor. E o edema vai estar, eu não gosto de falar essa palavra inchado, que eu acho muito feio, vai estar edemasiado, ok? E até para um profissional da área de saúde falar inchado é chulo, né, gente? Edemasiado. Vamos lá. Essa sintomatologia é resultado de vasodilatação e do aumento da hipermeabilidade vascular, da infiltração de leucócitos e macrófagos e também da degeneração tecidual e da fibrose no local da inflamação. Lembramos que o nosso corpo ele é inteligente, então ele manda leucócito, macrófago, tudo ali para aquela área para tentar combater essa inflamação. Esses processos são mediados por diferentes citocinas, como, por exemplo, a bradinicina, as prostaglandinas e os leucotrinones. Eu sei que esses nomes são difíceis, até para prof aqui é difícil, tá? Mas com o tempo, né, a gente aprende ou não aprende. Eu, como tenho um problema de dicção, eu sempre vou ter um probleminha para repetir essas palavras. Mas tem gente que começa, aprende isso bem rapidinho e fala bem direitinho. As inflamações são presentes pelos glicocorticosteroides e pelos agentes anti-inflamatórios não esteroides. Os 3 principais efeitos dessas drogas são efeitos anti-inflamatórios, que modificam a resposta inflamatória, e efeitos analgésicos, que reduzem alguns tipos de dor, e efeito antipirético, que reduz a elevação da temperatura. Os glicocorticoides são hormônios esteroides sintetizados no córtex da glândula adrenal, que afetam o metabolismo dos carboidratos e reduzem a resposta inflamatória. Esses são os glicocorticosteroides. Eita, nome comprido. Medicamentos contendo esses glicocorticoides são utilizados na terapia com várias finalidades. Aí quem vai decidir é o médico. Isso inclui principalmente a terapia de reposição hormonal, em caso de problemas no córtex suprarrenal. Por isso que a indicação do médico é importantíssima, ok? As terapias imunopressores, a terapia antialérgica e anti-inflamatórias. Nos tratamentos anti-câncer, os glicocorticoides também têm sido muito utilizados, principalmente associados a outros medicamentos. Então, sempre vai ter um medicamento associado, um com ação antagonista, outro com ação não antagonista. Isso tudo é de acordo com o que o clínico, o médico especialista vai achar mais pertinente. Os fármacos glicocorticoides, em uma maneira geral, representam vários efeitos adversos, uma vez que eles interferem no metabolismo geral do organismo. A inflamação é uma resposta fisiológica do organismo em resposta às lesões teciduais e agentes estranhos. Aí agora nós vamos falar dos anti-inflamatórios não esteroides, ok? Contudo, em algumas situações, a resposta inflamatória pode ocorrer de forma exacerbada, muito, né? E assim pode causar prejuízos às funções orgânicas. Neste caso, o uso de anti-inflamatórios como anti-inflamatórios não esteroides faz-se necessário. Os anti-inflamatórios não esteroides encontra-se entre os anti-inflamatórios mais prescritos do mundo, então nós usamos bastante.
São utilizados principalmente no tratamento da infecção da dor e edema, como também nas osteoartrites, artrite, reumatoide, distúrbio do músculo esqueléticos. E os efeitos colaterais em relação a esses medicamentos podem ser: os efeitos colaterais costumam ser bastante semelhantes para todos os anti-inflamatórios não asteroides. O sistema nervoso central pode acontecer cefaleias, zumbidos, tontura, raramente meningite asséptica. No cardiovascular, acontece a retenção hídrica, hipertensão, edema e raramente o infarto do miocárdio e insuficiência cardíaca congênita. Aí eu coloquei a imagem para vocês aqui, para vocês terem a noção, tá? De edema aqui, tá? Nós fazemos uma medição em relação ao quanto o paciente está edemasiado, tá? 3. Gastrointestinais são dor abdominais, displasia, náusea, vômitos e raramente úlceras ou sangramento. E os efeitos hematológicos, raramente trombocitopetia, neuropetia ou até mesmo anemia aplásica. Eita que a prof hoje tá boa. 5. Hepáticos, provas de função hepáticas anormais e raramente insuficiência hepática. Pulmonares também podem desenvolver asma. Cutâneas, todos os tipos de prurido, pode acontecer todos os tipos de coceira, aquela coceira mesmo, sabe, que incomoda. E os renais, insuficiências renais, falência renal, hiperportasemia e proteinúria. Então, esses são os nossos sistemas que podem ser afetados com o uso dos anti-inflamatórios. Ok? Aí lá na apostila de vocês têm essas tabelinhas aqui, que vocês podem estudar um pouquinho a mais sobre todos esses medicamentos, tá? Fala exatamente sobre os medicamentos, naproxeno, cetoprofeno, paracetamol, piroxicam, tenoxicam, todos esses medicamentos que são utilizados, que são anti-inflamatórios, ok? Lá no nosso tópico 7, nós vamos falar sobre os fármacos que afetam o sistema endócrino. Nosso sistema endócrino está inteiramente ligado com o que? A nossa tireoide. A tireoide é uma glândula endócrina que secreta os hormônios triidotiroidina, que é o T3, e tiroxina, que é o T4. Existem mulheres que precisam fazer tratamento em relação para regular esses hormônios. Esses hormônios aqui chamados de hormônios tiroidianos, que são o HT, são importantes no crescimento fisiológico, no desenvolvimento, com destaque ao desenvolvimento do sistema nervoso central, principalmente na vida intrauterina e no metabolismo energético. Pessoas que têm problema com hipertiroidismo ou hipotiroidismo, depende da situação, são pessoas que podem ter muito sono, podem ter muito cansaço, dependendo do tipo, ok? As doenças da tireoide são comuns e o mau funcionamento dessa glândula pode provocar alterações metabólicas, principalmente nas mulheres, isso é muito comum. O crescimento do desenvolvimento humano, os hormônios da tireoide são o T3, tem pequena reserva no corpo com rápido turnover, encontra-se muito no meio da intracelular. O T4, que é a tiroxina, existe em grande quantidade de reserva no corpo, tendo baixo turnover, encontra-se principalmente na circulação. Então aqui nós temos dois, eu coloquei a imagem para vocês, uma tireoide normal e uma,
as glândulas da tireoide, e uma com problema, ok? Com anormalidade. Ambos têm ações de estimular o metabolismo, aumentar o consumo de energia e a taxa metabólica, além da regulação do crescimento e do desenvolvimento. As anormalidades da função tiroidiana são hipertiroidismo, vamos falar do hipotiroidismo, níveis séricos abaixo de T4, ok? O hormônio tiroidiano aumentado, hipertiroidismo, certo? Bócio simples não tóxica, deficiência de iodo na dieta. Aí aqui nós temos as nossas indicações, os efeitos colaterais, certo? Em relação a todo esse processo do tratamento da tireoide, ok? Aqui ficou um pouquinho pequena para vocês visualizarem, né? Mas na apostila de vocês conseguem identificar bem melhor. A indicação tem o hipertiroidismo, a supressão de TSH, que é hipofasia, o diagnóstico nos testes de supressão, ok? Isso aí tem que fazer um teste, tem um teste específico para saber se é hiper ou hipotiroidismo, ok? Os cuidados gerais nós vamos desenvolver também com os nossos pacientes, nós vamos administrar exclusivamente VO, né, observar a posologia, monitorar o paciente, orientar os pais de crianças com dificuldade de ingerir o comprimido, como deve ser triturado e dissolvido em pequenas quantidades de água. Isso tudo são orientações que são pequenos detalhes que nós podemos melhorar o nosso serviço em relação à prestação desse serviço para os familiares, ok? E as dosagens, elas podem ser assim, para adulto, dose dose VO inicial 50 mg ao dia, ok? Manutenção de 75 a 125, podendo chegar em alguns casos 200 microgramas ao dia, tá? Para idosos também é VO, sempre vai ser comprimido, de 25 a 50 mcg ao dia. E para recém-nascidos, de 10 a 15 mcg, aí já é diferente, que é por quilo, tá? Aí nós vamos ter que fazer um cálculozinho de medicação. Crianças, também VO, tá? De 4 a 5 mcg, também, microgramas, ao dia. Em relação ao peso também, a forma farmacêutica, ela sempre vai ter em comprimidos e são várias miligramas, mcg, tá? Vamos falar assim, mcg, que é para vocês compreenderem melhor. Os comprimidos, eles são vendidos com as apresentações de 25, 50, 75, 88, de 100, 112, 125, 150 e 175 e 200 mcg, ok? As apresentações comercial mais comuns é o Puran T4 e tem outros que são genéricos, que aí vocês podem chegar e pedir a informação já para o médico, para ele prescrever a fórmula para vocês, a molécula, né, que é melhor para vocês comprarem até na farmácia e sai muito mais barato, certo? E aí agora nós vamos falar dos fármacos que afetam o sistema endócrino, que são os antidiabéticos, né? O pâncreas, ele produz os hormônios pépticos de insulina, glucagon e somatostina. Esses hormônios têm um papel importante na regulação das atividades metabólicas e no organismo, particularmente a homeostasia da glicose. Esses medicamentos, eles são, né, a indicação para diabetes mellitus tipo 2, porque a tipo 1, ele é insulino dependente, ele só vai precisar tomar insulina para o resto da vida e cuidar da alimentação. Lembrando que a diabetes tipo 2 é uma diabetes que você pode adquirir, ok? Você
escolhe ter diabetes, eu costumo dizer isso. Se você já tem predisposição, tá? Se na sua família a mãe tem, o pai tem, a avó tem, fulano tem, tio, não sei o quem, papagaio, periquito, todo mundo tem na família. E você mesmo assim decide não ter uma boa alimentação, a escolha é sua. Então você escolhe ter a diabetes. É por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa alimentação e reduzir o uso o máximo que puder de açúcar refinado, que é o pior, tá? Que existe, ele causa a inflamação de todas as nossas células e é muito prejudicial à nossa saúde. Se vocês preferirem também, vocês podem procurar na internet documentários que falam sobre o açúcar refinado. Vocês vão ter um grande conhecimento em relação ao uso do açúcar. Aí a indicação pode ser para diabetes, hiperglicemias e outras, cirurgia, infecções, uso de corticoide diabético gestacional, cetoacidose diabética, no tratamento de emergência da hipercalemia, né? Tudo isso está relacionado com diabetes. Os efeitos colaterais podem ser hipoglicemia, é quando a glicose vai lá para o pé, que a gente fala, e o paciente passa mal do mesmo jeito. Pode acontecer o aumento de peso, hipersensibilidade cutânea, reação, né, reação local, resistência à insulina e alteração na visão e hipocalemia. Isso tudo são os efeitos colaterais. Gente, entenda uma coisa, se a gente for parar para ler os efeitos colaterais de todo medicamento, a gente não vai medicar, nós não vamos ter coragem de tomar os medicamentos, mas é preciso que a gente saiba, porque não significa que todos os pacientes que utilizaram os medicamentos para diabetes, eles vão ter esses efeitos colaterais, certo? Cada corpo é um corpo e cada pessoa reage de forma diferente. Os cuidados de enfermagem geral em relação, né? Utilizar em relação às insulinas, regular insulinas bovina e suína, utilizadas com refeição ou 30 minutos antes, orientar o paciente sobre a nutrição equilibrada e saudável, prática de atividades físicas, manutenção da boa higiene, evitando infecção. Sabemos que as pessoas que têm diabetes, a cicatrização dela é muito mais demorada, e aí por conta de uma ferpa, eu acho que é ferpa que as pessoas falam, aquelas coisas que podem entrar no pé, de madeira, se acontece de entrar no pé do diabético aquilo ali, se não cuidar, ele pode até perder o pé por conta disso, que nós falamos do pé diabético, né? Por não cuidar direito, por conta da má cicatrização, esse paciente, ele pode perder o pé. Controlar o peso do paciente, manter a medicação na geladeira e não utilizá-la congelada de forma alguma, porque isso pode trazer prejuízo para o paciente. Retirá-la um pouco antes da aplicação, transportar o frasco da medicação em caixa de isopor, trocar o equipo e a solução a cada 24 horas pela adsorção do medicamento e superfície da embalagem plástica ou mudar o material de infusão como frasco de vidro. É importante ter todos esses cuidados em relação aos pacientes diabéticos, porque eles não podem ter qualquer tipo de lesão. Desculpa, o prof demorou para processar. De lesão, porque para todos esses pacientes, o processo é muito mais demorado e a gente não quer que o nosso paciente fique muito tempo dentro do hospital. A gente quer tratar, quer cuidar e quer mandar ele para casa. Nós queremos fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, mas não queremos ficar com esse paciente muito tempo dentro da unidade, ok? E as dosagens, elas podem ser, tá? Dose subcutânea, intramuscular para adulto. Subcutânea, intramuscular e IV. São utilizados, o paciente deve seguir as instruções médicas. Para crianças, né? As doses podem ser subcutânea, intramuscular também e IV,
também com orientação do médico, sempre com orientação do médico. Forma farmacêutica, elas são injetáveis, frascos de 100 UI, que é unidades internacionais, e o nome comercial, nós temos inúmeros nomes comerciais aí, Insuman, Novolin, Imunalin, Deosulin, então N nomes de medicamentos, tá? E insulinas para pacientes diabéticos. Ok, gente? Então, aqui nós vamos encerrar a nossa aula. Eu espero ter feito, ter tido uma boa orientação para vocês, ter feito uma boa orientação para vocês. E eu espero que vocês tenham entendido e compreendido. Fala para vocês buscarem, ok? O entendimento através da nossa apostila também, junto com o vídeo, para que vocês possam, assim, conseguirem desenvolver essa disciplina da melhor forma possível. Muito obrigada, a gente se vê na próxima aula. Beijo, tchau!